Feliz no Night! E estamos voltando com mais um podcast para vocês, com o Bocado Cast número 7? Eu acho que é o 7. E hoje nós vamos falar sobre um tema mais tranquilo, um tema mais divertido, que não gere tanta discussão, que não gere tanta polêmica, como os últimos do qual eu falei por aqui. Eu tentei gravar antes, só que eu não tava conseguindo porque, caso vocês saibam, eu fico em 2 lugares diferentes ao longo da semana. Eu fico um tempo na casa da minha namorada e um tempinho na casa dos meus tios. Pois é, eu sou eu sou um verdadeiro moribundo andante que vive se alojando nos lugares à beira da estrada em busca de novos desafios, uma vida de aventuras. Eu não tenho casa própria. É isso que eu tô querendo dizer, mas de uma forma mais legal e que não faça eu parecer tão fracassado quanto até difícil sair agora. Para que eu possa falar isso de uma forma que não pareça tão fracassado quanto eu sou. Mas, indo direto ao assunto, eu não gravei porque nos 2 lugares que eu fico, tanto na casa dos meus tios quanto na casa da minha namorada, sempre tem um cachorro latindo. Ou é o cachorro da minha namorada, ou é o cachorro dos meus tios. E é uma coisa muito louca, porque eles não latem quando eu não tô fazendo nada. Eles não latem quando eu tô sem... Ó. É só eu apertar o botão pra começar a gravar o podcast, que aí eles começam. A pomba! A pomba! Olha a pomba! A pomba! Eu falo, eu sei cachorro, eu sei. Eu tô vendo a pomba, mas a pomba! Então assim, é uma merda. Isso atrapalha muito. Mas enfim. Hoje eu quero falar a respeito de uma grande produtora, de uma grande publicadora de jogos e de alguns jogos que ela publica. Eu acho que vocês já sabem, porque afinal de contas tem uma thumbnail nesse vídeo e um título, né? E vocês não teriam vindo aqui se não fosse por eles. Tô falando da SEGA. Nossa tão famigerada e amada SEGA. Para quem não sabe, SEGA significa Service Games, ou seja, serviço de jogos. E a SEGA é uma empresa com grandes altos e baixos. Quem conhece a história da empresa sabe que a sua história é lotada de grandes turbulências, de grandes brigas internas, de grandes maus planejamentos, má administração, mas ao mesmo tempo também a SEGA foi uma empresa muito amada, principalmente por conta das inúmeras pérolas que eles publicaram, os consoles que eles fizeram no auge da sua época. E mesmo apesar da SEGA tendo saído do ramo dos consoles por culpa dela, que fique bem claro isso, porque muitas pessoas acreditam que na verdade a SEGA foi chutada para fora da concorrência. Só que, sinceramente, eu acredito que na verdade o que aconteceu foi que erros internos levaram isso a acontecer. Mas ainda assim, mesmo depois de ter saído do ramo dos consoles, a SEGA continuou publicando muitos jogos, continuou, eu não vou dizer lá no alto, como uma das maiores third parties do mercado, mas assim, ela permaneceu e permanece até os dias de hoje. Só que agora, eu quero tocar num certo assunto sobre essa empresa. E para falar sobre isso, eu vou usar uma analogia. Permitam-me iniciar com essa analogia. Imagina que existe uma mulher que ela é a versão feminina do MC Catra. Imagina que existe uma mulher que ela é a versão feminina do MC Catra
e por ser a versão feminina dele, era engravida toda semana. Tá bom, não tem como isso acontecer. Era engravida todo ano. Vamos lá. Era engravida todo ano. E ela tem um monte de filhos. Ela tem uma legião, ela tem um pequeno exército em casa de filhos, né? Existe uma indústria de tecelaria na casa dela composta pelos seus filhos. E aí, essa mãe resolve colocar eles num curso de música. Aí o que acontece é que essa mãe ainda não pode pagar esse curso para todos. Então ela coloca todos eles de uma vez para ver quem vai se destacar no ramo da música. E quanto que os outros, por mais bons que sejam, ela vai falar: fora, sai daí, volta para casa que você vai lavar a louça e limpar o chão pelo resto da sua vida. Essa mãe se chama SEGA. Porque é isso que ela tem feito com muitas franquias dela ao longo dos anos. O que mais tem é série que foi abandonada pela SEGA. Óbvio que a SEGA não é a única empresa do mercado que faz isso. Mas a SEGA tem uma quantidade considerável de séries e franquias abandonadas que até hoje guarda muitos fãs. Que muitos fãs ainda jogam e ainda anseiam por uma sequência, por uma continuação. E, para nossa sorte, aparentemente a SEGA está voltando a publicar jogos de suas franquias antigas. Nós tivemos recentemente o Sonic Mania, que a SEGA está sempre publicando jogos do Sonic, mas o Sonic Mania foi uma verdadeira revitalização do Sonic clássico, daquele universo do Sonic da era Mega Drive. Tanto que o Sonic Mania, pelos gráficos e todo o conceito artístico dele, remete ao Sega Saturno, né? Como se ele fosse uma continuação que nunca tivesse existido. Nós também tivemos uma continuação do Alex Kidd, que me pegou de surpresa. Se tem uma coisa que eu não esperava a SEGA fazer, era uma continuação do Alex Kidd. E isso eu vou falar pra vocês, eu fiquei surpreendido pra cacete. O Alex Kidd, pra quem não sabe, ele era o antigo mascote da SEGA. E ele foi o mascote da SEGA, eu acho que, eu não sei quanto tempo, mais ou menos. Foi uns 5 anos? Eu não lembro, eu só lembro que ele era o mascote principal da SEGA. E ele reinava por lá. Imagina o Alex Kidd lá no seu trono, na sede da SEGA. Hey, olhem pra mim! Eu sou o mascote da SEGA! E eu vou tornar esse lugar lindo, mágico, cheio de sonhos, onde todos poderão ser felizes com os jogos da SEGA e eu serei o representante. Aí o Sonic passou por cima dele com um rolo compressor. E vem um executivo atrás dizendo: então, pequeno homenzinho, aquele cara ali vai ocupar seu lugar. Aquele? Aquele mesmo. Ao passo que o Sonic saía chutando as bundas de todos os outros personagens da SEGA. Enfim, o Alex Kidd era um personagem que tinha o seu carisma, mas ainda não era carisma o suficiente para poder competir no mercado. E logo depois que surgiu o Sonic, eu nem preciso falar o sucesso estrondoso que foi seu primeiro jogo, aquele lançado em 91 pro Mega Drive. Mas assim, o Alex Kidd, querendo ou não, tem seus fãs. Eu tenho um amigo que inclusive ficou bem feliz quando ficou sabendo da continuação do Alex Kidd. Eu fiquei surpreso, mas pra mim nem fede nem cheira, porque a princípio eu não sou lá um grande fã da série Alex Kidd. Eu lembro de ter jogado num emulador o Alex Kidd em The... Ai, cacete, eu esqueci agora o nome. Não foi o de Master System, foi um de Mega Drive. Agora eu não lembro o nome dele. Mas eu joguei um Alex Kidd lá por uns 5 minutos e falei: é legal, mas não vai prender minha atenção por muito tempo. E eu acabei deixando de lado. Mas eu vi que ele era competente. Aparentemente, nos 5 minutos que eu joguei, ele parecia ser um bom jogo. E além do Alex Kidd, também tivemos a continuação do Streets of Rage. Que aí eu fiquei feliz pra caralho quando fiquei sabendo. Até porque, um pouco antes da SEGA publicar o Streets of Rage 4, eu fiz um artigo lá no blog falando justamente de séries e franquias que foram abandonadas por suas desenvolvedoras.
E uma das franquias das quais eu falei foi justamente Streets of Rage, que é uma série com, pra mim pelo menos, sempre foi uma série com muito potencial. E vê-la retornando nos dias de hoje é algo que, assim, brilha os olhos. Ou salta os olhos, enfim, foda-se. E é muito legal, principalmente do jeito que eles fizeram. O jogo voltou com um estilo animado que eu sinceramente acho que ficou bem melhor do que se eles tivessem feito em 3D ou pixelizado ou sei lá o que fosse. A arte ficou excelente, as cores são vibrantes, os cenários são bonitos, tem mais personagens. Tem inclusive a filha do Adam. Pois é, o Adam teve uma filha. E aparentemente ele teve uma filha logo depois que acabou o terceiro jogo. Enfim, de qualquer maneira, é um jogo muito legal. Eu não pude jogar ainda, mas eu li muitas críticas, eu vi muitos vídeos e puta que pariu, tá bonito pra cacete. Logo logo estarei jogando. Mas, já que a SEGA tá aproveitando para pegar algumas séries que ela abandonou ao longo dos anos de volta, que tal nós falarmos a respeito de 7 séries, 7 franquias que, pelo menos eu acho que a SEGA deveria voltar. Que deveria lançar uma sequência. É óbvio que provavelmente essa sequência não vai sair. Isso é bem difícil, mas acho que o céu é a porra do limite, né? Então vamos sonhar, né? Até porque sonhar não custa nada. E o primeiro jogo que eu acho que deveria que eu gostaria de falar aqui é Gunstar Heroes. Gunstar Heroes é um jogo que, nossa, já que a SEGA tá querendo voltar com franquias antigas, só que aplicando um baixo orçamento, como foi o caso do Alex Kidd e do Streets of Rage 4 e também do Sonic Mania, eu acho que Gunstar Heroes seria o jogo perfeito para ela fazer isso. Porque o Gunstar Heroes não é um jogo que requer muita produção, que requer uma grande equipe. Gunstar Heroes, para quem não conhece, ele é o Metal Slug da SEGA. Porque ambos são Sider-Scrollers, onde você sai atirando para todos os lados, explodindo tudo que está à sua volta. Como se você fosse um tanque de guerra humano, um exército num homem só. Só que o legal do Gunstar Heroes é que você pode ir mudando os disparos da arma, né? Porque são vários tipos de tiro diferente. Só que você pode mesclar um com o outro. Então, por exemplo, você pode pegar o tiro que é teleguiado e juntar ele com o tiro de fogo, e aí você vai ter uma arma que dispara fogo que segue as pessoas, os inimigos. Vocês estão entendendo? Você pode inclusive mesclar dois disparos que são iguais e fazer um segundo disparo que é ainda mais forte. Então, assim, existe uma grande variação de armas dentro desse jogo e isso é muito legal. Os bosses também são muito bacanas, são muito divertidos e bem únicos. Então Gunstar Heroes é um jogo que eu acho que não tem motivo nenhum pra SEGA não voltar com ele. Gunstar Heroes, se saísse hoje, ainda mais dentro dessa cultura de jogos indie que nós estamos vendo hoje em dia, eu acho que Gunstar Heroes seria um ótimo pedido. O próximo jogo que eu vou falar a respeito é um jogo que, se ele se chamasse Testosterona The Game, eu acho que faria mais sentido. Estou falando de Golden Axe. O Golden Axe, para quem não conhece, foi um beat'em up que surgiu nos arcades, já que a SEGA, além de ser muito forte no ramo dos consoles nos anos 90, ela também era muito forte com os fliperamas, com os arcades. Tanto que a grande propaganda que eles fizeram em cima do Mega Drive era justamente o fato de que todos aqueles jogos que toda a criançada jogava no fliperama, eles poderiam agora estar jogando na sua própria casa. E isso foi uma explosão para os jovens da época, porque era uma coisa muito surreal você imaginar que aqueles jogos fodas que você jogava nos arcades, você agora podia jogar na sua casa. E um dos primeiros jogos que saiu foi o Golden Axe. É claro que antes dele tivemos aquele Altered Beast. Mas o Altered Beast, como eu já falei no blog uma vez, é um jogo muito superestimado.
E é um jogo que envelheceu mal pra cacete. Nossa, quando eu joguei ele pela primeira vez, eu senti um nojo daquele jogo. Aqueles controles horríveis, aquelas fases sem graça. Ai, puta que pariu, que jogo ruim. Mas fez sucesso na época, porque afinal de contas era algo novo, né? Então, pra época era o que o pessoal gostava. Mas mais legal que Altered Beast é Golden Axe. Golden Axe é um jogo que saiu até 2 sequências pra ele no Mega Drive. Se uma empresa faz 2 sequências pra um jogo é porque o jogo é bom. É porque tem dinheiro rolando. E Golden Axe era muito bom. O 3 principalmente. Aliás, é no 3 que tem uma pantera humanoide para se jogar. E não é à toa que o Golden Axe 3 é o Golden Axe que eu mais gosto. Porra, jogar com uma pantera que sai por aí arranhando, cortando, dilacerando homens ao meio e avançando em cima deles que nem um animal. Porra, isso é muito da hora. Você imagina ver um negócio desse nos anos 90 no videogame? Então o Golden Axe é um jogo que hoje em dia, nossa, daria muito certo. Ainda mais levando em consideração o sucesso que jogos como Devil May Cry, Bayonetta e God of War fazem. Darksiders também. Porra, um Golden Axe ia cair muito bem. Se fosse, lógico, bem feito. A SEGA podia muito bem pegar o Golden Axe, pegar os direitos do Golden Axe e botar na mesa do presidente da Platinum Games e falar: ó, é o seguinte, faz um jogo aí bonito, cheiroso e lança pra mim. Mas nós não temos tempo. Foda-se, faz esse jogo. Eu quero esse jogo no final do ano. E com a qualidade de jogos que a Platinum Games costuma fazer, se eles pegassem, por exemplo, a mesma qualidade que eles usam num Bayonetta e aplicassem num Golden Axe, mas claro, mantendo os elementos tradicionais da franquia, como por exemplo as poções que aumentam o poder de especial que aqueles anõezinhos andam no cenário, que você dá uma coronhada no saco deles e aí sai voando uma poção do saco deles, do saco que eles seguram, não do saco. Vocês entenderam? E outras coisas também que tem no jogo, como por exemplo as montarias e enfim, sairia um bom jogo. Com certeza sairia um bom jogo. Golden Axe, ainda mais a demanda ocidental que tem hoje por jogos de hack and slash e beaten up, eu acho que daria muito certo. Lógico, ele só não pode lançar aquele 11 de setembro que foi o Golden Axe Beast Riders, lançado pro PlayStation 3 e pro Xbox 360. Que, meu Deus do céu. A função daquele jogo é unicamente para sepultar, foi unicamente para sepultar a franquia Golden Axe. Eles criaram esse jogo para isso. Eu acho que os caras chegou na mesa do presidente da SEGA e falaram assim: ei, nós temos aqui um jogo muito bom de beaten up, hack slash. É um jogo bem padrão. E acho que dá pra tirar um dinheirinho bom com ele. E aí o presidente da SEGA falou assim: botar Golden Axe nesse jogo. Golden Axe vender muito. Golden Axe ser famoso. Bota Golden Axe na capa desse jogo. Bota Golden Axe no jogo. E aí eles fizeram isso. Eles pegaram um beaten up, um hack and slash completamente genérico, sem nenhuma qualidade visível, e botaram Golden Axe no título porque afinal de contas venderia bastante. E se você não jogou Golden Axe Beast Rider, olha, de graças a Deus por isso, porque cacete, o jogo tem mais paredes invisíveis que a Convenção Internacional dos Mímicos, entendeu? Controlar as feras nesse jogo, as cavalgarias, é mais difícil do que controlar um tanque de guerra sem rodas, de tão duros que são os controles na hora de controlar essas feras. Fora isso, também tem o fato de que quando você quer defender, porque um jogo de hack and slash tem que ter um botão de defesa.
Só que quando você defende nesse jogo e o inimigo te ataca, automaticamente a Tyrese, que é a protagonista desse jogo, ela leva um tempinho pra retornar da defesa, sabe? Pra poder voltar aos movimentos normais dela. E nesse meio tempo você pode ser atacado 1, 2, 3 vezes pelos inimigos à sua volta. Quer dizer, é um puta tempo de... Ai, cacete, eu não tô conseguindo lembrar da palavra certa agora. Puta, por que isso acontece comigo em todo podcast? Mas enfim, o botão de defesa também é uma merda. O jogo é um lixo total e assim, só serviu pra sepultar a série. Mas, com a galera certa, com os produtores certos, hoje em dia dá pra fazer um Golden Axe que ficaria, ó, perfeito. Por isso que é uma das franquias que tá nessa lista, inclusive. Vamos lá. Próximo jogo. O próximo jogo não é todo mundo que jogou. Ele não é muito conhecido. Em razão de vendas e mercado. Porque ele foi lançado bem nos últimos anos de vida do Mega Drive. Numa época onde o Sega Saturn já estava sendo vendido, o PlayStation 1 já era um sucesso, e logo o Nintendo 64 estaria dando as caras e mostrando como se fazem jogos de plataforma em 3D. O jogo do qual eu estou falando é Comix Zone, que inclusive foi feito apenas um único jogo da série, e foi justamente esse. Mas lembra quando eu falei que a SEGA é uma mãe que tira os filhos do curso de música só porque eles não se destacaram e foram um fenômeno na arte musical? E depois trouxe pra casa de volta e mandou lavar prato pelo resto do dia? É exatamente esse o caso. Comix Zone, ele foi lançado numa época errada, num mau momento, só que ainda assim é um jogo muito bom. Pra quem não jogou, é um beat'em up de um cara que é um roqueiro, e ele é desenhista, e ele desenhava quadrinhos, história em quadrinhos. E nessa época, um cara roqueiro e desenhista de quadrinhos era sinônimo de... Era o símbolo que representava o cara legal, badalado, gente boa. O tipo de cara que você chama pra ir e tomar uma itubaína no bar, no boteco da esquina. E esse é o nosso protagonista. E numa determinada noite, enquanto ele estava desenhando um dos seus quadrinhos, caiu um raio na sua casa e levou ele pra dentro do seu próprio quadrinho. E ao passo que esse raio também tirou o vilão que ele criou do quadrinho pra fora dele. Fez um caminho inverso. Ele tava fora, foi pra dentro, e o cara tava dentro, foi pra fora. E nessa o vilão começa a tentar matar ele dentro do seu próprio quadrinho, desenhando inimigos e um monte de outras coisas. E o jogo é sensacional, é um beat'em up side and scroller, e aí você tem que andar pelos quadrinhos da história em quadrinhos que ele tava criando. E aí aparece uma mão desenhando os inimigos e você tem que derrotar elas. E nossa, elas não, né? Eles. Eu tenho problemas pra falar o português correto aqui. Infelizmente isso faz parte de ser um inútil. Enfim. E o jogo é sensacional, é um jogo muito bom. Inclusive eu até escrevi uma crítica lá no blog, vocês podem ir ler depois, se vocês quiserem. Mentira, é pra vocês irem sim, tá? Porque eu tô precisando de views no meu blog e eu não acredito que eu tô me humilhando dessa forma, mas vocês vão lá ler depois. E é um jogo muito bom, e com certeza deveria ter uma sequência ou um remake ou algo do tipo, porque ele tem potencial. Ele só não fez o sucesso que deveria ter feito por outras razões, que são alheios à sua qualidade. Mas infelizmente os executivos da SEGA não pensam dessa forma. Então até hoje nunca tivemos um segundo Comix Zone, ou um remaster, ou um remake, nem nada do tipo. E é uma série com potencial. E é uma série com muito potencial. Bom, a próxima série que sofreu
das mesmas... dos mesmos fenômenos que o Comix Zone é o Ristar. O Ristar, ele é um mascote, uma das tentativas de mascote da SEGA, não para ser aquele mascote principal, porque ao final de contas a posição de mascote principal é e sempre será do Sonic, mas ele era um mascote também e ele era uma estrela com mãos e pernas, que foi feito pro Mega Drive, é de um jogo que foi feito pro Mega Drive. E ele também foi lançado no final da vida do Mega Drive. Então, assim, pelo mesmo motivo que Comix Zone não fez sucesso, Ristar também não fez. Porque foi na mesma época que o Sega Saturn também já tinha saído, e enfim, tudo aquilo que eu já falei. Mas Ristar é um personagem fantástico, e o jogo é mais ainda. É um jogo de plataforma que, nossa, inova de inúmeras maneiras. A princípio, ele seria um coelho com orelhas que esticassem e agarrassem os inimigos e jogassem eles pra longe. Só que aí, como essa ideia de animalzinho fofinho como mascote já estava muito batida já nos anos 90, eles resolveram criar algo mais diferente, que foi justamente a estrelinha com braços e pernas. Na verdade, ele é uma bolinha preta com braços e pernas com uma máscara que é uma estrela do tamanho do corpo dele. E ele é muito carismático. É um personagem que, assim, é muito difícil você olhar pra cara dele e não falar esse aí poderia ser meu amigo. É um personagem muito legal. E o jogo também é. Que nem eu falei agora há pouco. É um jogo sensacional. A trilha sonora é muito gostosa de se ouvir. As cores das fases, você não acredita que aquilo tá rodando no Mega Drive. Porque... é tantas cores, são tantos gráficos, são tantos objetos no cenário, é uma coisa assim muito linda de ficar olhando. Eu juro que quando eu joguei pela primeira vez eu achei que eu estivesse rodando num emulador de Sega Saturno ou de algum outro console, porque puta que pariu, aquilo não roda no Mega Drive, não entrava na minha cabeça que aquilo era um jogo de Mega Drive. Mas o jogo não vendeu muitas cópias, então nunca mais tivemos Ristar novamente. Mas eu vou dizer pra vocês, Ristar é um jogo com... acho que se eu pudesse escolher de todos que eu tô falando aqui, se eu tivesse que escolher apenas um, é bem provável que eu escolhesse o Ristar. É bem provável. Se ele tivesse saído no início do Sega Saturno, quando o videogame saiu, se ele tivesse saído junto com o videogame, eu acho que talvez nós tivéssemos uma sequência hoje. Talvez a Sega tivesse dado mais atenção pro personagem. O que não aconteceu, infelizmente. Mas eu espero que um dia, se Deus quiser, algum executivo... nem precisa ser um executivo, que seja um peão fedido que passa 20 horas lá dentro da empresa, porque lembremos, a SEGA é japonesa. Que algum peão fedido lá dentro olhe para os seus amigos e colegas de trabalho em volta e fale: e se a gente fizesse uma continuação pro Ristar? Né? Será que ia dar certo? Mas enfim. Além do Ristar, vamos pro próximo. Próximo. O próximo jogo é um que eu não vou mentir pra vocês. Eu não tinha jogado antes desse ano. Eu só tinha escutado falar, mas eu nunca tinha jogado e esse ano eu resolvi jogar. Eu sempre tive um certo preconceito com ele por conta da temática e por conta de não ser lá um jogo muito falado pelas massas, então eu acabei nem dando muita bola pra ele. E puta que pariu, hein? Como eu tive que pagar com a língua isso aí. Porque eu estou falando de Nights. Nights into Dreams e sua sequência Night Journeys into Dreams. Não, é Journeys in Dreams. Foda-se, eu não lembro o nome agora corretamente. Mas Nights é uma série que foi feita pro... O primeiro jogo foi feito pro Sega Saturno. Porque na época a Sega queria criar um personagem, um platformer, que vendesse o console. É lógico que foi uma decisão muito burra, porque eles deveriam ter feito um jogo do Sonic. O Sonic ainda era um personagem muito popular na época. Mas eles queriam criar algo novo, algo inovador. O que por um lado eu também não condeno, afinal de contas...
o que a SEGA sempre fez, o que manteve ela no topo, pelo menos há um tempo atrás, era justamente essa tendência de ela sempre buscar inovações. Algo que hoje em dia ela meio que perdeu essa alcunha. Mas Knights. O Knights, pra quem não conhece, é um jogo de um palhacinho voador que vive no mundo dos sonhos. E nesse jogo ele conversa com crianças que estão sonhando. E basicamente esse mundo que ele vive, que é o mundo dos sonhos, está sendo dominado, destruído por uma força do mal, conhecida como Wiseman. E ele precisa da ajuda das crianças para poder derrotar esse vilão. A trama é mais ou menos essa, mas ninguém liga para trama de jogos iguais a esse. O que é legal em Knights são duas coisas. É a jogabilidade, principalmente a jogabilidade, e os cenários. Que, Jesus Cristo, que cenários lindos, cara. Eu vou dizer pra vocês, o Knights tá entre os jogos assim mais artisticamente chamativos que eu já vi na vida. Eu juro pra vocês, quando eu comecei a jogar eu fiquei com medo de ter um ataque epilético, porque as cores são tão fortes, é tanta cor que tem nos cenários, eles são assim, parece que alguém pegou, pisou em várias latas de tinta guache e saiu correndo por aí numa sala branca. Entendeu? É um jogo muito colorido, com cenários muito vivos, muito bonitos, muito admiráveis. Até para aquela época, já era algo muito bonito. E visualmente falando, é algo que envelheceu muito bem. É um jogo assim muito artisticamente muito belo. E isso é só a primeira coisa que chama atenção. Porque a jogabilidade também é muito legal. É um jogo que, apesar dele ter sido vendido como um jogo 3D, a verdade é que Knights era um jogo 2D e meio. Porque a gente move para frente e para trás exatamente como um side-scroller. Só que ao passo que nós movimentamos para frente, o próprio Knights segue um caminho pré-determinado, que pode fazer ele para qualquer direção, diagonal, para trás, para frente, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Em alguns momentos o jogo realmente é 3D. Em alguns certos trechos das fases do jogo, ele se torna realmente puro 3D. Mas não é sempre. Só que isso, nos dias de hoje, na verdade, nem importa. Na época, quando existia aquela demanda por jogos 3D, talvez isso fizesse alguma diferença. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, jogos 2D e meio até que fazem certo sucesso. Então eu acho que se Knights fosse lançado nos dias de hoje, uma sequência, eu acho que também daria certo. Se claro, fosse feito da maneira correta. Aquele Knights Journeys into Dreams, que é pra Nintendo Wii, eu não cheguei a ler nenhuma crítica sobre ele, mas o pouco que eu vi sobre, me disseram que é um jogo bom, que é um jogo bem legal e que é bem funcional. Então, por que não fazer uma sequência, né? Até porque eu me identifico muito com o protagonista, com o Knights, porque eu sou meio palhaço às vezes e também fico, sabe, avoado por aí. Então, é um personagem que eu me identifico muito. E pra quem não sabe, o processo de criação do Knights foi feito pelos mesmos criadores do Sonic, que é o Yuji Naka e o Naoto Shima. E, inclusive, quando eles criaram o Knights, para dar toda essa vibe de sonhos, pesadelos, tudo mais, eles se inspiraram no arquétipo da sombra, que é descrito pelo psicanalista Carl Gustav Jung. Então você vê assim que os caras eles botaram a mão na massa mesmo na hora de criar esse jogo. Inspiração é o que não faltou pro Knights. Acho que ele só não foi um jogo muito aclamado pela crítica, talvez por não atender da maneira correta a demanda de mercado de games da época. E também porque o Sega Saturno foi um fiasco, né? Convenhamos. Mas é um jogo que merece uma segunda chance. Com certeza Knights merece uma segunda chance. E o próximo jogo, e aqui eu vou dizer, esse jogo briga muito com Ristar na minha lista de preferência sobre qual jogo
deveria receber uma continuação da SEGA se eu tivesse que escolher só um. E eu tô falando de Skies of Arcadia. Skies of Arcadia, meu, é quase um crime. É quase um crime você criar um jogo tão bom quanto Skies of Arcadia e não fazer uma continuação. Ou uma sequência, ou enfim. Porque, meu, Skies of Arcadia é um RPG que foi lançado pro Dreamcast. Foi publicado pela SEGA. E, nossa, é um RPG assim, fantástico. É um RPG que não falha em nada. E não só é um RPG tradicional, como também é um jogo de guerra de naves voadoras. Porra, um RPG com guerras de naves voadoras, caralho. Como é que um jogo assim pode não ser bom? E não só o jogo é fantástico, como a história também é muito boa. Os personagens são muito carismáticos. O protagonista, Weiss, é um protagonista sensacional. A sua amiga, a Eika, e a outra amiga dele, que é uma loirinha, que agora, puta que pariu, eu não tô lembrando o nome. São 3 personagens que, assim, é impossível você jogar e não gostar deles. Fora os outros que vão aparecendo ao longo da história. E nesse jogo, além de ter muitas batalhas em turno, itens, também é um jogo lotado de dungeon, bosses, assim, tudo que você procura num RPG, você encontra nesse jogo. Aí também é possível você mudar o elemento das armas que cada um usa, enfim. E fora também que é um jogo muito belo artisticamente. Os gráficos são adequados para os padrões da época. Inclusive as feições que cada personagem faz durante as cenas é muito bem desenhado, porque é feito em estilo anime. E é muito bem feito. É muito bem desenhado, muito bem apresentado esteticamente. Então, assim, Skies of Arcadia é um jogo com potencial tão grande que eu me pergunto até hoje como é que a SEGA não fez ainda uma sequência pra ele. Se eu achar o cara que barrou uma sequência desse jogo, eu juro que eu sou capaz de dar um tiro na testa dele. É. Radical mesmo. Bom, e o último jogo dessa lista do qual eu vou falar é mais um jogo do Sega Saturno, que é ninguém mais, ninguém menos que Burning Rangers. Burning Rangers, pra quem não jogou, é um jogo que fala a respeito de um novato. O jogo se passa numa era futurística. E esse novato ele entrou num grupo de, vamos dizer assim, bombeiros do futuro que lidam com incêndios, porque o fogo no futuro se torna um grande problema. Então o jogo basicamente se foca em você passar por vários estágios. Vários não, na verdade são só 4 fases de um tutorial. Mas você passa por 4 estágios salvando pessoas que estão dentro de prédios, edifícios pegando fogo. Você passa por esses lugares enfrentando mechas, máquinas, apagando fogo, salvando as pessoas. E o jogo é muito legal, ele é muito intuitivo, ele é um platformer que funciona, os controles são excelentes, ainda mais para aquela época onde tudo era experimental, principalmente nos jogos de plataforma em 3D, e eles funcionavam muito bem, os controles eram ótimos e assim, o coração do jogo são os controles, né? Porque os controles é literalmente o primeiro contato que você tem com o jogo. Você mexe com os controles, aprende a movimentar o seu personagem e depois você começa a, vamos dizer assim, interagir com as coisas ao redor dele no cenário. Então tudo nesse jogo é muito funcional. O único problema dele é ter apenas 4 fases, de ser muito curto. Mas se ele fosse feito nos dias de hoje, ele seria um ótimo exclusivo do Nintendo Switch, porque dá para utilizar os Motion Controls. Se utilizasse os Motion Controls para servir de arma para apagar o fogo no jogo, porque no jogo original nós tínhamos que mirar, né, a arma do protagonista em direção aos lugares que estavam, né, queimando, pegando fogo. E com os Motion Controls do Nintendo Switch, nossa, seria perfeito e ia funcionar muito legal. Então é um jogo que poderia voltar também, e ideias para ele é o que não falta, ainda mais com as inovações tecnológicas nos consoles que nós temos hoje em dia.
O mesmo vale pro Knights. Mas isso já foi feito no Nintendo Wii. Eu não sei bem o que poderia ser adicionado nos dias de hoje, mas essa ideia do Multiple Controls também ia dar muito certo com o Knights. Legal. Acho que agora deu pra falar bastante, né? Nossa. Bom, basicamente é isso. Os 7 jogos que eu acho que a SEGA deveria trazer de volta. É óbvio que tem muitos outros jogos que eu poderia ter falado a respeito, mas eu não conheço tão bem pra falar. Eu poderia ter falado do Shinobi, poderia ter falado de Pulseman, que também é um jogo muito bom. Mas eu acho que eu vou deixar esses para uma parte 2, quem sabe. Até lá, comentem aí o que vocês acham. Quais jogos da SEGA vocês acham que deveria retornar? Diga a opinião de vocês. Vamos ter um debate democrático por aqui. E com todo respeito, claro. Tá certo? Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu não sei quando vai sair o próximo podcast. Mas logo logo vai sair uma crítica no blog. Eu tô escrevendo uma review que... eu creio que ainda é esse... não, esse mês não tem como sair porque já estamos praticamente no último dia dele. Eu acho que... até o dia 15 do mês que vem, que é maio, eu acho que vai estar saindo. Tá bom? Vou ficando por aqui mesmo então. Um abraço pra vocês todos. E não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Combinado? Então tá bom. Um abraço.